Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando na gravação aqui da nossa live, hein? Live 189. São 189 dias com lives ao vivo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você que está chegando na gravação aqui pelo Instagram, vou te pedir um rápido favor. Pode dar um toque na tela, porque eu estou aguardando o Instagram entregar essa live ao vivo para mais pessoas. Se você chega no YouTube ou no Facebook, pode passar um minuto para frente, tá? Porque eu estou esperando a galera chegar no Instagram. Você que está no YouTube e no Facebook, aqui embaixo tem um link. Que link é esse, André? Esse é o link para você fazer parte do nosso canal Zenit no Telegram. Lá eu envio conteúdo gratuito, um conteúdo que deveria ser cobrado, mas ele é enviado de forma gratuita e é um conteúdo que eu não compartilho em outras redes sociais. Então vai ser um prazer ter você lá, tá? Para fazer parte dessa galera. Quem tá chegando ao vivo, hein, nessa live 189, vai mandando aqui para mim primeiro um coraçãozinho do lado e vai mandando se você é hashtag novato, primeira vez que vem na live, hashtag veterano, já vim mais de uma vez, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos abordar um tema que a galera quer ouvir muito, né? Afinal, já deu essa de procrastinação. Não dá para procrastinar nesse ano, tá? Não sei quando você está assistindo essa live, mas agora é a hora da gente verdadeiramente colocar o objetivo no papel, definir quais são as prioridades, o que é mais importante, o que vai resolver a minha vida primeiro. Depois que eu fizer isso, tá? Vou executar, vou ganhar essa musculatura, me tornar um pouco mais disciplinado, mais focado, entender quais são as estratégias que funcionam e as que não funcionam para mim, tá? Adaptando sempre a sua individualidade e aumentando os seus resultados. Então esse ano é o ano que o bicho vai pegar, tá? Deixa eu ver quem tá aqui chegando ao vivo. Mateuzinho, hashtag veterano, seja bem-vindo, meu querido. Igor Sérgio, Gabi, novata. Eder William, novato. Hello, Teacher Késia, minha grande amiga, hashtag veterana. Márcia, maravilha, galera. Vamos chegando pra cá. E vamos continuar aí esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Esse ano com muito mais conteúdo, tá? Com muito mais novidades para vocês. Ou seja, não tem desculpa. Esse ano é o seu ano. Primeira coisa, tá? O primeiro ponto, tá? É fundamental eu tenho que te fazer essa pergunta. Muita gente fala, André, porra, o que eu faço para parar de procrastinar? Ontem eu fiz até uma brincadeirinha. Coloquei lá a historinha, um menino pegou um papel, metas para 2020. Número 1, parar de procrastinar. Número 2, ele deixou o papel de lá, foi na geladeira pegar lá um chocolatinho e deixou ali o papelzinho, né, das metas para 2020. A primeira coisa que eu tenho que te perguntar é, se a sua meta é parar de procrastinar em 2020, 21, 22, 23, 24, não sei quando perfeito. A pergunta que eu preciso fazer é: nesse papelzinho aí está escrito quais são as suas metas para 2020, 21, 22, 23, 24? Você tem metas já definidas? Seja verdadeiro comigo, tá? Escreve aqui nos comentários: tenho, não tenho? Tenho metas definidas? Ainda não tenho, André. Não tenho ideia de como definir metas, tá? Galera, estética aqui tá falando que congelou. Se congelar, galera, se pausar, vocês vão falando, André, pausou, beleza? Se não, vamos continuando. Perfeito. Então vamos lá. Gabi Carine falou, sim, metas escritas. Exatamente. O primeiro passo aqui que eu quero que você entenda é, para que você reduza os efeitos da procrastinação na sua vida, aumente o seu foco, disciplina e a sua produtividade, que significa o quê? Que você terá resultados nesse ano. Primeira coisa, você tem que ter metas. Segundo, ela falou algo primordial. Só existe meta se ela for escrita, tá? Como assim, André? Exatamente. Você não tem meta nenhuma se você não tem uma meta escrita. Pois é. Então, se tem alguma coisa aí na sua cabeça, estou pensando em relação ao meu peso, em relação a dinheiro, em relação a concurso público, em relação a negócio, em relação a venda, se não está escrito num papel, você não tem metas, tá? Então, Gabi falou aqui. Então, o primeiro ponto aqui é, eu tenho que ter uma meta para reduzir a procrastinação e ser mais produtivo. Número 2, ela tem que estar escrita. Então, o primeiro passo aqui hoje é, se você chegou na live e não tem uma meta,
não tem como você reduzir a procrastinação. Número 2, se você tem metas e ela não está escrita, você tem que escrever ela agora. Se tiver um papel aí, uma caneta, já escreve ela. Põe no papel. Vamos lá. Márcia tem os 5 focos. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Pode falar aí quais são esses focos, Márcia? Aqui tem uma pergunta aqui, perguntas e respostas. Você pode mandar aqui que eu vou explicar para vocês. André Soriano tem dificuldade para definir. Éder William, não tenho ideia de como definir metas. Perfeito, perfeito. Vamos lá que a gente vai chegar nisso aqui agora então. Maravilha. Então, perfeito. Primeiro ponto aqui então, galera. Meta. Eu falei que o primeiro passo aqui hoje é ter metas, certo? André, eu não tenho ideia de como definir metas. Então, primeira coisa é, você tem que pegar um papel e colocar no papel quais são, primeiro aqui, os sonhos que você tem. Quanto que você quer ganhar, por exemplo, de dinheiro? O que você quer avançar profissionalmente? Não, os seus sonhos é em relação à sua forma física, é em relação a um relacionamento, é uma viagem? É uma viagem que você quer fazer? Então, o primeiro ponto é escrever isso aí. Nem que você pega... Eu gosto muito de fazer esse exercício, tá? Eu chamo ele para as pessoas que estão começando, e é um desafio que eu te proponho hoje. Chamo Workshop de Metas. Você vai pegar 25 sonhos que você tem na sua vida, tá? Isso aqui eu vou citar a fonte, é o Jim Rohn. Jim Rohn é um dos caras mais famosos em termos de desenvolvimento pessoal do mundo. Você vai pegar, tá? 25 sonhos e relacionar todos eles num papel. Independente de quais sejam, tá? Pode ser viajar para as Ilhas Gregas, viajar para os Estados Unidos, conhecer, Jericoacoara. O meu sonho é assistir a final das Olimpíadas, né? Não sei. Vai relacionando isso aí. Meu sonho é casar, André. Vários pontos. Então, o primeiro ponto é esse, coloca no papel. Então, é um desafio para você hoje, tá? André, beleza, coloquei no papel. E agora? Número 2, tá? Seu objetivo ele tem que ser o mais específico possível. Então, por exemplo, não adianta você falar que quer fazer uma viagem em 2020, ou 2021, ou 2022, se você coloca fazer uma viagem. Mas fazer uma viagem para onde, meu amigo, minha amiga? É para Recife? É para Bahia? É para praia? É para Goiânia? É para Brasília, Rio de Janeiro? Então, sempre tentar específico, muito específico, o seu objetivo. Tá? Colocou esse objetivo bem específico, é muito importante isso aqui. Coloca uma data para conclusão. Data, André? Exatamente. Um dos maiores fatores que nos levam a procrastinar é porque a procrastinação significa que eu vou empurrando as coisas com a barriga. Certo? Então vamos supor que eu coloco aí que o meu sonho, um grande sonho da minha vida, tá, é passar o Réveillon no Rio de Janeiro. O grande sonho que eu tenho é passar o Réveillon no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, ver aqueles fogos maravilhosos, a galera pulando as ondinhas e tudo mais. Isso aí não vai deixar de ser um sonho e não vai poder se materializar se eu não colocar uma data para isso. Então passar o Réveillon no Rio de Janeiro é muito relativo. Quando que eu vou passar? Daqui 50 anos? Daqui 10 anos? Agora, se eu coloco, por exemplo, o meu objetivo é em 2021 passar o Réveillon no Rio de Janeiro. A partir daí eu já estou construindo aí uma meta. Depois disso, o que eu preciso fazer? Coloquei uma data final, eu preciso entender quais são os passos para chegar no meu objetivo. Perfeito? Então vou dar um exemplo muito simples para vocês. Tá? Vou compartilhar aqui com você, por exemplo, uma meta que eu tenho que é viajar para a Turquia. Então, viagem para Istambul, na Turquia. Quando? A data, né, meio de 2020. Depois que você faz isso, o que você precisa fazer para alcançar? Pesquisar passagem aérea, pesquisar quanto que é a hospedagem. Tem visto? Precisa de visto? Ah, não, mas você precisa de passaporte, né? Seu passaporte está vencido? O meu está vencido. Então tem que tirar um novo passaporte. Tá? Não precisa de visto. Tá? E o que você vai fazer lá? Não sei, não tenho nem ideia. Então tem que pesquisar um roteiro. Não quero pesquisar porra de roteiro nenhum. Já vou numa agência e falar, eu quero que você me dê um roteiro pronto. Então tem vários fatores aqui. Você já percebe assim, a meta que ir para a Turquia é uma coisa. Agora ir para a Turquia em maio de 2020, né? Vou gastar X mil reais de passagem, de hospedagem, já é uma coisa muito mais concreta, tá? Vamos ver o que a galera tá falando aqui.
Helber Ferreira, o Finanças Lucas está falando metas smart, exatamente. Helber Ferreira, tem um cara que se chama Brian Tracy, ele tem um livro, inclusive, que se chama Metas, esse livro. Né? O Brian Tracy fala pra gente visualizar as nossas metas todos os dias, ler as metas pelo menos 2 vezes ao dia. Tá? No livro Pense em Riqueza, de Napoleon Hill, ele fala a respeito de metas financeiras. Então, por exemplo, vamos supor que o seu objetivo de vida é faturar, né, 2 milhões de reais. Ele fala que você tem que ler de manhã e à noite aquilo ali. Eu vou acumular X milhões de reais até dia tal, tal, tal. Em troca eu darei o meu serviço, tá, de, sei lá, médico, ortopedista, recuperando o joelho de milhares de pessoas. Além disso, eu vou pá, coisa do tipo. Então, é poderoso. Eu te recomendo ver. Eu leio todos os dias. Inclusive, as minhas metas estão aqui do lado, tá? Eu leio elas todos os dias, tá? Então, basicamente, escrevo no papel, coloco uma data final e coloco o que eu preciso fazer para chegar lá. André, mas eu não tenho ideia do que eu preciso fazer para chegar lá. Maravilha, você já tem a primeira ação, descobrir o que eu preciso fazer para concluir isso aqui, tá? Então é muito poderoso isso, galera. Muito poderoso, tá? Luiz Fernando estava falando, esse livro é show. Talvez seja o Pense e Enriqueça, que é uma dica de leitura que eu te dou, tá? Quem pensa, enriquece, ou Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill, que é o pilar de todo o desenvolvimento pessoal. Se você não tem uma meta de leitura esse ano, a primeira meta sua é esse. Então, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Perfeito? Galera, depois que a gente faz esse passo a passo de definição de metas, a gente tem que entender o seguinte. Eu descobri quais são as ações para cumprir os meus objetivos, né? Eu vou para o passo 2 em relação à procrastinação. O grande problema nosso, tá? Tem um cara italiano, ele foi um economista italiano, o nome dele era Vilfredo Pareto, tá? Vilfredo Pareto, ele descobriu que 80% das terras italianas estavam concentradas na mão de 20% dos italianos. Assim como 80% das riquezas estavam concentradas na mão de 20% das pessoas. Anos depois, verificou-se que essa métrica ela valia para várias coisas. Ou seja, surgiu o princípio de Pareto, que significa que 20% das coisas que eu faço me geram 80% dos resultados. Da mesma forma, 20% das minhas tarefas levam 80% do meu trabalho, do meu tempo. Exatamente, Pareto 80-20. E o que eu quero que você entenda aqui? Quando você coloca uma meta, tá? Eu não quero procrastinar, eu quero atingir os meus sonhos, o meu objetivo. Quando eu coloco a minha meta, é muito importante que você defina o que é prioridade. O que é prioridade significa que quais são as coisas mais importantes. Isso significa muito claramente que se eu tenho um objetivo e eu sei quais são as 2 ou 3 prioridades, eu falo, se eu cumprir isso aqui, hoje, amanhã, depois de amanhã, ano que vem, eu tenho garantia que vou atingir os meus objetivos? Não tenho garantia, mas eu tenho chances muito maiores. Isso significa que quando você sabe quais são as atividades mais importantes, você entende que tudo que você faz durante o dia que não é isso, ou você está perdendo tempo, ou você está enrolando. E aqui é onde o procrastinador ele fica consciente. Entenda isso, isso é importante. Se eu defino quais são as minhas prioridades do dia e as atividades que estão relacionadas à minha meta, você tem que lembrar disso. Você levanta todo dia da cama para realizar o que você quer. Você fala, tudo bem, então vamos supor, você está aí lendo a respeito da Terceira Guerra Mundial, Irã e Estados Unidos. Você tem que ter clareza de que ler a respeito de Irã e Estados Unidos, se isso está relacionado ao seu objetivo. Porque se isso não está relacionado ao seu objetivo, isso significa claramente que você está perdendo tempo. Que você está procrastinando. Ou então vamos supor, você está aí, você tem uma tarefa para fazer agora, 10 da manhã. Você vai e começa aí, né, vasculhar o YouTube vendo a respeito aí de Whindersson Nunes, por exemplo. Você vai assistir vídeo do Whindersson Nunes.
Nesse processo de tomar consciência, você fala, vê a porra do vídeo do Whindersson Nunes. Tá nas minhas prioridades? Eu vou pra Turquia assistindo o vídeo do Whindersson Nunes? Não vou pra Turquia assistindo o vídeo do Whindersson Nunes. Aí eu tenho muito mais consciência. Porque quando eu tenho clareza exatamente do que eu quero, primeiro, meta é o que eu quero, passo 1. E passo 2, eu defino as prioridades. Eu sei que tudo que eu faço que está fora disso significa que eu estou praticamente deixando o que é importante de lado e perdendo tempo com o que é mais importante. Então lembra disso. Quando eu tenho uma meta, as prioridades são as tarefas mais importantes. E tudo que eu faço que é fora disso significa que eu estou perdendo tempo, que eu estou procrastinando, que aquilo não vai me levar aos meus objetivos. Então, é muito mais simples eu deixar, né, de procrastinar o que é importante do que eu imagino. É só eu ter um objetivo em mente e falar, cara, ler a respeito da Terceira Guerra Mundial não vai me levar ao meu objetivo. Vamos ver o que a galera tá falando. Aí, ó, Érica Brum. Dar um choque de realidade nos ajuda muito. Perfeito, minha querida. Temos que ter, sim. Teacher Cass, e quando a pessoa está desencorajada? Muito boa a sua pergunta, tá? Tem vários fatores, né? Eu não vou adentrar muito nisso hoje, não, mas a gente pode fazer uma live só disso. Quando eu estou desencorajado, muitas vezes ou eu estou com medo de me frustrar, ou eu estou com medo do que os outros vão falar de mim, ou eu estou com medo porque eu já tentei várias vezes e não estou conseguindo ter resultado, tá? Então tem muitos caminhos a se seguir agora, tá? Primeiro caminho quando eu não tenho confiança em mim, eu tenho que olhar quais são as crenças que eu tenho a respeito de mim mesmo, das minhas capacidades, tá? Olhar, cara, isso aqui que eu estou pensando e falando é real? Ah, não é real. Ah, tá. Então por que eu tô com isso? Ah, eu tenho medo das pessoas, tá? Então tá, eu vou deixar de fazer pelo que os outros pensam ou não? Cara, eu tentei pra caralho, André. Tentei pra caralho e não tive resultado. Perfeito, tentou pra caralho e não teve resultado, significa o quê? Você tentou da forma certa? Ou você tá batendo cabeça? Faz a mesma coisa, que eu já contei isso aqui várias vezes. Tá? E já aconteceu comigo, no meu negócio. Porra, passou 2 anos e meio, o negócio, você fazia as mesmas coisas, o negócio já não tinha os mesmos resultados. Eu falei assim, mas eu tô fazendo tudo certo, ganhava tanto dinheiro antes e agora não tá vindo tanto dinheiro, o que tá acontecendo? Mas eu faço tudo certo. Será se eu fazia tudo certo? E aí depois é quando você olha, você não estava fazendo tudo certo. Porque o que funcionava no ano passado talvez não funcione esse ano. É o exemplo que eu vou dar, tá? Por que a gente vai reformular várias coisas aqui no Zenith de Produtividade? Por que a gente melhora? Por que a gente pensa em outros conteúdos? Por que eu vou fazer outras coisas? Por que eu vou produzir conteúdos melhores? Porque o que funcionava em 2019, 18, 17, talvez não funcione em 20, 21, 22. E quem não está preparado para se reinventar vai começar a ficar frustrado. Agora, eu vou dar uma sugestão, tá? Tá aqui? Tá aqui, galera. Porra, eu vou entrar aqui. Olha, galera, eu vou dar mais uma dica de leitura, tá? Eu dei a dica do Pense e Enriqueça, eu vou dar a dica do livro O Segredo, que também tem um documentário no Netflix. O Segredo. Quando você acredita demais, quando você tem essa crença de que eu sou um imã mesmo, velho, eu sou um imã, que tudo que eu quero acontece, você está alimentando seus pensamentos. Quando você fica refugando, cara, eu acho que não vai dar, aí não vai dar mesmo, tá? André, mas é isso, eu vou te falar que é isso. Quando eu mudo os meus pensamentos, e foi isso que transformou a minha vida, eu mudei a qualidade dos meus pensamentos, o meu sentimento também mudou. Então hoje, mesmo quando eu não tenho confiança, eu começo a fingir até eu ter, entendeu? E isso aí foi tudo o quê? Graças a estudo, a treinar, repetir, repetição. Então eu acredito demais em mim, tá? Quando eu não estou preparado, eu me preparo e continuo afirmando até eu me sentir pronto para os desafios. Tá? Entenda o seguinte, meus queridos. Ninguém está 100% pronto. Ninguém está 100% pronto. Tá? Não vai chegar esse dia que você vai falar, porra, eu sou o melhor do mundo e pronto, acabou. Não vai acontecer. Tá? O nosso jogo é o jogo do progresso. Então, lembra disso.
O nome do livro é O Segredo, The Secret, de Rhonda Byrne. Pô, velho, eu tô lendo esse livro, já li ele e tô lendo ele de novo, porque é isso que eu tô colocando. Como montar uma programação diária neurologicamente correta? Cara, programação diária, eu não monto programação diária, Vinícius Paganini, eu monto uma programação semanal e eu sempre tenho uma meta semanal. Tá? Como assim, André? Eu não entro nenhuma semana sem uma meta. Isso significa o quê? Que é o que a gente vai falar no passo 3. Tá? É o que eu vou falar no passo 3. O passo 3 é qual é a coisa mais importante, porque eu falei as prioridades e o número 3 é a mais importante. Qual que é a sua única coisa? A única coisa significa o seguinte: hoje, dia de hoje, que você está me assistindo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Hoje, qual que é a única coisa que se eu fizer hoje, o meu dia valeu a pena? Como assim, André? Vamos supor que hoje eu procrastinei pra caralho, não fiz nada, enrolei, fiquei deitado, assistindo Amazon Prime, Netflix, comendo pão de sal, alguma coisa assim. Mas, mesmo que eu tenha sido 100% assim, 100% não, altamente improdutivo, teve uma única tarefa, uma única atividade que eu realmente fiz. Tá? Essa é a prioridade máxima. Essa é a única que você tem que fazer sempre. Todos os dias eu faço ela. Tá? Vamos supor, vender todos os dias. Estudar alguma coisa todos os dias. Fazer as lives todos os dias. Tá? Postar conteúdo todos os dias. Tá? Exemplo, muita gente... Por que... Olha pra você ver como é que era. Zenith de produtividade, galera. Eu tenho aqui. Novembro de 2018, eu mudei o nome da página. Mudei a pegada da página. A página tinha ali seus 8 mil seguidores. A página está ganhando 8 mil seguidores por semana. Organicamente, sem esqueminha. Isso significa o quê? Que as metas que eu tenho aqui, essa meta eu tinha, que era ter 100 mil seguidores em 2019, tá? Significa o que é a coisa mais importante nessa página aqui? Porra de conteúdo todo dia. Todo dia tem que ter conteúdo. Todo dia. Porque se não tiver conteúdo todo dia, não vai. Então a diferença é qual? A diferença é que aqui tem conteúdo todo dia. Tá? Foi igual às lives do ano passado. A gente está aqui na live 189. No ano passado eu fiz 188 lives fora, né, as em dupla. Isso aí foi consistência pra caralho. André, mas isso era só... A minha única coisa, praticamente, eram as lives. Live e aula. Conteúdo. E por que disso? Porque isso aí, galera, me deu musculatura. Isso aqui me deu consistência. Me deu disciplina. Me criou um hábito forte. E outra, fazer lives todos os dias, produzir conteúdo todos os dias me ajuda muito. Por quê? Porque eu estudo, porque eu me preparo, porque eu estou desenvolvendo a minha oratória, estou desenvolvendo a minha forma de ensinar, de transmitir conhecimento. Isso valoriza curso online, valoriza a qualidade do conteúdo que está aqui, que está no YouTube, que está no Facebook e ajuda nas palestras também. Então, exemplo, se alguém me chamar para dar uma palestra agora, meio-dia, você tem que dar uma porra de uma palestra. Eu vou dar uma palestra. Por que você vai dar a palestra meio-dia, André? Você nem Vou dar porque foi o processo de preparação da única coisa. Tá? Então a coisa que eu mais amo é dar palestra, treinamento, curso, falar. Eu gosto demais. Tá? No jiu-jitsu, por exemplo, se eu pudesse, eu dava mais aula falando do que treinando. Mas os caras vão me matar lá, né? Tiago Castanho, estou com problema para montar conteúdo. Como faço? Maravilha. Ó, Thiago, eu te dou umas sugestões, cara. Primeira coisa, o que a sua audiência quer ouvir? Qual que é a grande dor dela? O que você pode ajudar ela? Ajudar pra caralho. Uma coisa que você poderia cobrar, mas você vai dar de graça. Algumas coisas que você pode fazer. Pega o seu Stories, abre o Stories, abre aquela caixinha lá e fala assim, se você pudesse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? E aí, todo dia, à noite, vai jogando lá. Entendeu? Então, quais são as coisas? Vai jogando uma caixinha de pergunta para as pessoas e mandando. E vai guardando aquilo. Vai
armazenando aquilo. E depois você vai responder no conteúdo. Entendeu? Lembra disso, o nosso conteúdo não é o que a gente gosta, é o que as pessoas precisam. Né? O que minha audiência precisa? Como que eu resolvo o problema dela? Ou seja, eu resolvo o problema da minha audiência de graça, mas eu poderia cobrar o que eu estou ensinando de graça. Porque quando a gente faz isso, aí é matador. A pessoa fala, puta merda, que valor é esse que essa pessoa está me entregando? Então, bota isso aí, galera, para 2020, 21, 22, tá? Se você nunca gerou o conteúdo antes, o que vai acontecer é que você ainda não tem uma audiência muito bem definida. Tá? Eu tenho que explicar, isso aí a gente pode explicar em outra live, galera, que é, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui. Eu sou advogado, fiz pós-graduação em Direito Tributário. Imagina se eu começar a falar de Direito Tributário aqui no Zenith de Produtividade. Stories de Direito Tributário. 6, os fatores gerador, o fator gerador do ICMS no feed. Eu vou perder uma porrada de seguidores e a galera não vai curtir. Então lembra disso. Conteúdo gera audiência. Então, André, eu não comecei a produzir conteúdo nenhum. Começa a produzir, né, os conteúdos mais básicos, dicas, né, ensinando alguma coisa. Bota a cara mesmo, né? Porque quanto mais tempo você vai produzindo o seu conteúdo, mais audiência você vai ganhando, mais as pessoas vão gostando e coisa e tal. Mel Teles, que massa, hein? Vamos falar disso aqui. Então, número 3, galera, qual é a única coisa que, exemplo, hoje, se você puder fazer só uma única coisa, o seu médico fala, você só pode trabalhar 2 horas hoje. Se você trabalhar mais 2 horas, você vai morrer. Você tem que ter essa resposta. Se não tem, você tem que começar a pesquisar hoje mesmo. Porque se você tiver consciência disso, toda vez que você mata essa no peito, coloca no chão e dá o passe, bota alguém na cara do gol, significa que você está avançando. Tá? Que você está avançando. Então, número 3 é definir a única coisa, a atividade mais importante. Tá? Tem as prioridades, agora a mais importante. E número 4, tá? Esse é muito importante, a gente vai fazer lives aqui, aulas aqui, falando só disso, porque eu sei que isso atrapalha, eu vou falar de uma por uma, que é o seguinte. Quais são os maiores fatores de distração que você tem hoje na sua vida? E aqui eu quero falar o seguinte, você pense, tá, em fatores externos. Então, como que o seu ambiente, né, seu relacionamento, família, filho, trabalho, colega de trabalho, líder, ou então os seus funcionários, como que eles estão te distraindo? E número 2, fatores também tecnológicos. Como que o celular está te distraindo? Quais são as redes sociais que estão te distraindo? Que estão tirando o seu tempo, estão tirando o seu foco? E por que eu estou te falando isso? Tem um cara que se chama Conrad Ness, da Universidade de Stanford, que ele fez uma pesquisa com menos de 300 pessoas, quase 300 pessoas, e ele foi avaliar pessoas que eram ditas como multitarefas. E ele verificou uma coisa muito curiosa, eu já até falei isso em outras oportunidades, que na verdade essas pessoas ditas multitarefas, quando elas foram fazer parte desse estudo, elas tiveram piores desempenhos em tudo que elas fizeram. Então, tudo que colocou ela para fazer 2 coisas e uma pessoa para fazer uma coisa só, ela teve uma performance pior. E aí chegou-se à conclusão de que em vários fatores que ele testou, em todos, as pessoas que foram multitarefas foram piores em tudo. O que significava que talvez essa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, eu estou trabalhando e o WhatsApp está respondendo aqui, significa que eu não estou colocando energia nas duas. Tá? Eu não estou conseguindo colocar concentração nas duas e estou perdendo tempo. E aí eu trago outra pesquisa para os senhores. Tá? Tem uma pesquisa que diz que levamos, em média, 23 minutos para recuperar a atenção após o momento onde eu sou distraído. Então pense comigo, se eu levo, em média, quase meia hora para recuperar a concentração em algo que eu estava fazendo, isso significa que se eu sou interrompido 2 vezes no dia, eu estou perdendo já quase 1 hora de trabalho só para recuperar a concentração.
Isso significa, meus queridos, meus amigos veteranos e novatos, que se blindar de distrações é algo fundamental contra a procrastinação. E o que eu quero dizer com isso? Se você entende que hoje, por exemplo, seus grupos de WhatsApp, eles estão apitando o tempo inteiro na hora do trabalho, você para olhar o que está acontecendo. Ou então qualquer notificação do Instagram, você arrasta o dedo e vai olhar o que aconteceu. Você recebe uma mensagem no Twitter, você vai olhar o que foi. Isso significa que cada vez que aquilo ali apita na sua tela e te distrai, você vai levar quase meia hora. E supondo que você foi distraído aí 10 vezes no dia, o que é normal e que é comum, perceba que é por isso que a nossa produtividade, a nossa performance tem caído tanto. Tá? Dizem que um americano produz o que 4 brasileiros produzem. Isso é um dado que a minha mentora Tatiane De Angela fala na palestra dela, o que é um pouco assustador. Isso significa o seguinte: se você entende, André, o Netflix, André, é o WhatsApp mesmo, é excesso de grupo de WhatsApp. Se você já sabe quais são os fatores, não, André, porra, meu colega fica enchendo meu saco aqui. Você precisa tomar uma ação concreta. Ação concreta significa o quê? Se são as redes sociais, cara, aqui gavetinha, põe o celular na gaveta enquanto você fica aqui fazendo sua atividade. Põe em outro cômodo, ou então põe no modo avião. É só até você terminar isso aqui. E aí você vai colocar, juntamente aí com o seu trabalho, né, a gente ainda vai falar disso, né? Eu uso o método Pomodoro, hoje eu não vou abordar muito. E aí o seguinte, durante o dia você vai recarregar a energia, né? Na hora que você for dar uma respirada, dar uma alongada, tomar uma água, tomar um café, bater um papo com alguém, você pega o celular e volta. Lembra disso, não é abrir mão, botar fogo e tal. Não vou falar para você fazer isso, eu sei que a gente vive outra era, nós temos que respeitar a era que a gente vive. É só entender que se eu sei que eu tenho 2 ou 3 grandes prioridades profissionais ou pessoais, eu vou lá e executo aquilo ali com maestria, termino e pronto. Né? No tempo que eu tenho o livro disponível, eu faço o que eu quiser com ele. Tá? Você pode até se permitir isso. Hoje, por exemplo, o ano passado foi um ano que eu estava até intransigente. Né? Agora não, eu estou aqui mais no Instagram, esse Instagram principalmente, o tempo inteiro. Quase estou respondendo todo mundo aí no direct. Maravilha, galera. Galera, live no Instagram todos os dias, tá? A meta para 2020 são 200 lives aqui no Instagram. Então, hoje é a live número 1 para 2020. Você que está assistindo no Instagram ao vivo ou na gravação. Também teremos conteúdo agora, galera. Conteúdo para o YouTube. E como que vai ser o conteúdo do YouTube, André? Vai ser um conteúdo nativo para o YouTube, tá? Nativo para o YouTube. E no YouTube eu tenho a meta de pelo menos 30 lives lá no YouTube, tá? Então vamos ficar espertos. Então vamos fazer uma recapitulação aqui. Os 4 passos que eu falei hoje. Primeiro passo é ter uma meta definida. André, eu não tenho, tá? Não tenho meta nenhuma definida. Falei aqui com você, propus o desafio do workshop de metas, que é algo que eu aprendi com o Jim Rohn. Jim Rohn é um dos maiores aí, especiais de desenvolvimento pessoal e coisa e tal do mundo, né? É o finado Jim Rohn. E aí Jim Rohn diz o seguinte: pega 25 sonhos que você tem na sua vida, viagem, relacionamento, corpo, dinheiro, carro, tudo, né, profissional, e escreve num papel. Tá? No início da live, eu falei a respeito dos critérios para você colocar. Se você não viu, daqui a pouquinho a live vai ficar aí 24 horas disponível, volta e assiste isso. Número 2, tá? Quando eu tenho uma meta definida e eu falo, é essa daqui, essa é importante, eu quero executar ela. Por quê? Se eu sei que com ela, tudo ao meu redor vai ficar mais fácil, certo? Eu, por exemplo, estou trabalhando em uma única meta, porque eu sei que se ela acontecer, cara, todas as outras vão ficar bem mais fáceis para mim. Minha vida vai facilitar de uma maravilha. Então, número 2, defino as prioridades. Tenho a minha meta e as prioridades. Quais são as atividades mais importantes? André, não sei. Aí eu falei com você. Se você não sabe, a primeira atividade é pesquisar como chegar lá. Um exemplo que eu vou te dar é um pulo do gato, tá, galera? E não esqueçam.
provavelmente os seus objetivos, as suas metas, existem pessoas que já alcançaram. Aprenda com elas. Descubra o que é que elas fizeram. Entenda como que elas fizeram. O que elas fizeram. Quem elas precisaram se tornar. Eu já falei isso aqui em outras lives, a gente vai continuar esse ano falando a importância disso e como que isso me ajudou no ano passado e vai me ajudar esse ano tremendamente. Número 3, tá? Algo fundamental para que eu sinta que eu estou avançando, para que eu crie a musculatura da disciplina, de ser uma pessoa que executa as coisas, é todos os dias da sua vida, você entrar no seu dia sabendo qual é a atividade mais importante. Uma única. É, André, uma única? Exatamente. Aquela que se chegar no final do dia, mesmo que o seu dia não tenha sido produtivo, perdeu tempo no WhatsApp, maratonou no Netflix, ficou de fofoquinha, assistiu vídeo, né, de Edu Primitivo no YouTube, você fez só ela. Você fez ela. Você pelo menos chega ao final do dia falando assim, avancei pra caramba, porque eu fiz o que era mais importante. Mesmo que eu tenha sido um procrastinador hoje, eu fiz o mais importante. E aqui você fica 100% consciente. E número 4, quais são as distrações verdadeiras? Tá? É WhatsApp, é Instagram, Facebook, o que que é? É notificação pra caralho? Pô, vou ter que desativar as notificações do meu celular, então vou ter que deixar ele no modo avião enquanto eu estou trabalhando nas minhas prioridades. Isso aqui já te diferencia muito. Tá? Isso aqui já te deixa ir muito além. Tá? Ontem eu postei no Stories, até falei lá, no nosso canal do YouTube tem muito conteúdo gratuito. Você precisa entrar no nosso canal do Telegram, tá? Não deixa de participar do Telegram, porque lá no Telegram eu estou enviando conteúdo sempre avançado, dou uns pulos do gato lá, conteúdo, né? Ó, galera, acabou de acontecer isso aqui, acabei de ver isso aqui, tal, vai lá, tá? Falei lá também a respeito do nosso planner, eu atualizei o planner Hiperfoco para 2020. O planner é quase de graça, né? O planner é praticamente de graça. Os bônus do planner valem 10 vezes mais que o planner. Tá? Quem está com o planner já sabe. Então, você tem todos os fatores para performar. E o último fator é, venha para a live, tá? Todos os dias, enquanto houver conexão com a internet e quando houver disponibilidade também, tá? Porque esse ano vai ser um ano muito quente para mim. Mas sempre eu vou estar aqui. Venha para a live porque o nosso conteúdo gratuito, ele é muito avançado, tá? Tem gente que está cobrando praticamente um curso de algumas pessoas do mercado, é uma semana de live aqui. Só que tem aquelas pessoas que pegam e aplicam. Tem as outras que falam, ele está dando de graça, isso aí. Tem sugesta. Tem sugesta aí, deve ter um segredinho e tal. Quem acredita, tá? E pega o conteúdo e começa a aplicar, começa a colher benefícios. Lembra disso, galera? Ser mais disciplinado, menos procrastinador, mais focado, é um músculo, é uma musculatura. Você desenvolve ela. Então entenda que você vai construir isso. Cada estratégia nova que você coloca, você sente. Lembra o seguinte, a última coisa que eu quero para você é que começa a concluir as coisas que você começa. Tá? Se você começar a fazer pequenas coisas e concluir elas, significa que você está avançando. Tá? É aí que você vai criar esse músculo do foco e da disciplina. É de guirra, horário das lives todos os dias, 9 e 7 da manhã, tá? Se não for nesse horário, eu sempre aviso aí no Stories, galera. Perfeito? Lorena, eu preciso muito parar de procrastinar em 2020. Então é isso, Lorena, o primeiro passo, né, foi dado hoje, tá? Se você não tem metas, faça as metas, comece a colocar as prioridades. E lembra, procrastinar a gente nunca vai deixar de procrastinar. Nós só precisamos ter consciência, tá? Consciência de quê? Mesmo que eu procrastine, todo mundo vai procrastinar alguma coisa. Se procrastino, tomar água. Eu procrastinei tomar água aqui, ó. Tô com sede e não tomei água até agora. Mas quando você tem consciência e você executa as coisas importantes, tá maravilhoso. Você tá avançando rumo às coisas que você quer para esse ano, para o próximo ano, tá? Tamo junto, meus queridos, maravilhoso dia para todo mundo, tá? E a última indicação de leitura que eu vou dar aqui é essa daqui, ó. E eu tô achando, não fiz ainda, então não posso falar pros senhores, mas gostei pra caralho. Acabei de receber um presentaço aqui, recebi o livro Milagre da Manhã,
tá? O livro Milagre da Manhã com diário. Capa dura e com diário. E gostei demais. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, vou testar, mas indico esse livro também, porque produtividade significa que eu começo a criar hábitos poderosos e produtivos, tá? Isso aí, meus queridos. Tamo junto, novatos e veteranos. Vamos para 200 lives esse ano. E ninguém segura a gente, tá? Tamo junto, Juan Gadiardo, Fran, Thiago. Maravilha, maravilha, maravilha. É isso aí. Lorena, um grande abraço a todos. Késia, né? Luiz Fernandes. E nos vemos amanhã aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um grande abraço.